juntamente com a Santa Ceia. Graças a Deus, muitos irmãos vieram pela manhã e estamos recebendo, estamos maravilhados em ter nossos líderes ali de Mundo Novo, a nossa irmã Tati, Fabrício, aproveitando para mandar um abraço para Maria Helena Carapiá, que também você apareça, Maria Helena. Mas vamos convidar a Tati, dar uma oportunidade a ela, que ela fique à vontade, para trazer uma reflexão ou uma saudação, ou aquilo que Deus colocar em seu coração, para a glória de Deus. Amém? A Tati, se nós a conhecemos lá em Mundo Novo, e foi um tempo de Deus maravilhoso, e aprove a Deus direcioná-la para estar conosco. Aí você escolhe, você quer ficar com ele na mão, você quer aqui no pedestal. Shalom, igreja. Amém. Aprove a Deus nos dar essa oportunidade de estar aqui nesse dia de abertura do jejum. É uma atividade que eu gosto demais. Jejum e oração é o fortalecimento da vida do cristão. Não tem como você viver uma vida de fé, uma vida fortalecida no Senhor sem jejum e oração. Então, eu sou fã, eu gosto demais de jejum e oração. E vinha planejando, né? Estou fazendo um tratamento aqui em Salvador e agora, esse ano, os médicos destacaram para vir 2 vezes no mês. Então, eu estou vindo 2 quartas-feiras, de 15 em 15 dias. E eu disse, eu vou aproveitar essas quarta-feiras e quando der chance, eu estou lá na maratona de oração. Então, vocês vão me ver mais vezes às quarta-feiras, viu? Essa foi a primeira de muitas. Eu não sei até quando vai, pelo menos a previsão agora é que é até julho. A gente tem aí a cada quinzena e é na quarta. Então, Deus proverá. E hoje também a Fabrício está estreando, que ele não conhecia a base, né? Hoje ele conheceu aqui as dependências. E aí é bom porque o missionário que vai a campo precisa saber de onde é que nasce tudo aquilo. E eu perguntando a ele, e aí, gostou? Porque quem vem aqui é impactado. Não tem como. A estrutura que Deus deu a esta agência missionária é algo surreal. Por falar nisso, eu quero cumprimentar os internautas. Eu sempre esqueço dos internautas. E eu esqueço que, às vezes, eu estou lá do outro lado como internauta. Então, internautas, boa tarde para vocês também. Amados, quando eu cheguei aqui de manhã, o Espírito Santo citou um texto para mim. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que ele tem ministrado ao meu coração. Uma sequência daquilo que o Senhor nos deu lá em Mulungu do Morro. Uma continuidade daquela mensagem sobre fé. Mateus 21. Não vou pregar, é simplesmente uma reflexão. É algo que eu tenho pautado a minha vida, tenho me exercitado nisso e procurado conhecer, porque é muito poderoso. Mateus 21, do verso 18. No título aqui dessa minha versão, que eu estou usando na linguagem de hoje, de Jesus e a figueira. Esse texto também está em Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 25. Mas a gente vai ler essa versão aqui de Mateus. Mateus 21, verso 18. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, somente folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê frutos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse, olha isso. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, vai além. Mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-te e joga-te no mar. E isso acontecerá. Se crerem,
receberão tudo o que pedirem em oração. Chega, arrepiou aqui. Olha a profundidade desta palavra que Jesus está trazendo para nós. Se não duvidares, vocês poderão fazer a mesma coisa. Fazer o quê? Liberar uma palavra sobre algo. Ele libera uma palavra sobre a figueira. Tem uma versão que diz, não era tempo de figo, a culpa nem era da figueira. Mas Jesus lança uma palavra, nunca mais nasça fruto. E ela seca. Algumas versões dizem que ela secou imediatamente. Outras versões dizem que quando os discípulos voltaram, viram que ela tinha secado. Não importa se foi imediatamente, se foi, mas o que importa é o quê? Houve uma palavra. E uma palavra liberada em fé. Talvez o que esteja faltando em nós seja justamente esse nível de fé que falamos lá em Monlugu. E podemos chegar nele, porque Jesus planejou isso para nós. Ele fez, nos deu exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. E ele diz, e não somente isso, não somente você pode liberar uma palavra e algo acontecer, mas você pode dizer a este monte, arranca-te e lança-te no mar. Irmãos, parem para pensar a profundidade desse texto. O que Jesus está dizendo para a gente? O mesmo poder que eu tenho para fazer isso aqui, vocês também têm. O que sai da sua boca pode gerar vida ou pode gerar morte. Se dito em fé, então, meu Deus, nós estamos em uma maratona de oração, e ele fecha dizendo isso. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Sabe por que as nossas orações muitas vezes não são respondidas? Porque a gente não crê o suficiente quando está pedindo. Você pede algo, aí sai. Dali a pouco você volta de novo, torna a pedir algo. Se você pediu pela segunda, pela terceira, pela quarta, é porque você não acreditou que na primeira você foi respondido. Qual é a postura então? Pedir e permanecer em louvor esperando a resposta. Não ficar pedindo. Eu peço, creio que ele me ouviu e descanso. Toda vez que eu lembrar daquilo, Senhor, obrigado, porque aquilo vai chegar. Aquilo está chegando. É só uma questão de tempo. Eu brinco com o pessoal, porque Fabrício está sem trabalhar. Janeiro, final de dezembro, janeiro, fevereiro e agora março. E eu costumo dizer a ele, você não está desempregado. Você está de férias. Aproveite essas férias que Jesus está lhe dando. Desfrute, porque logo ali a porta se abre. Um crente não fica desempregado. Ele fica de férias. Ele fica de férias, porque logo ali o Pai provê. E esse texto ele é muito forte. Carreguem com vocês essa palavra. Meditem nela. Tomem várias versões e olhem, porque às vezes as versões trazem detalhes que a outra não traz. Mas isso é muito profundo. A minha boca pode liberar uma palavra que fará secar, produzir, frutificar, matar, viver. Pensemos nisso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em que área? Uma delas é no criar falando. E Jesus está ensinando esse princípio aqui. Farão a mesma coisa. O que sai da nossa boca pode trazer vida ou pode trazer morte. Acredite nisso. E vamos fazer das nossas palavras uma atitude de fé. Porque fé não é você dizer que crê no momento que você está no culto. Aqui tudo corrobora para a gente crer, irmãos. Tudo facilita. Mas lá fora, no dia a dia, a gente é provado na nossa fé. Eu creio realmente naquilo que eu fui lá orar naquela quarta-feira. Mas eu estou passando uma peleja há meses, há anos, e aquilo não é resolvido. Analise o que você faz depois que você sai da oração. Porque se eu creio, eu não vou titubear nas minhas palavras. Eu vou crer, e eu vou confessar, e eu vou declarar, e eu vou louvar mediante a linha de oração que eu fiz. Esse texto é muito forte. Carregue isso com você. Eu tenho procurado vigiar muito o que eu digo.
O ano passado eu fui convidada por uma amiga para estudar provérbios durante o ano. E participamos de um grupo, até algumas pessoas do SOS participaram e ficaram até o final. E nós estudamos os primeiros 6 meses daquele estudo de provérbios. Deus me confrontou nessa área da língua. A importância de entender o poder que a palavra tem, que a língua tem. A importância de vigiar o que fala, a sabedoria no falar, a maneira como falar. Porque o tolo, quando está calado, ele se passa por um sábio. Mas o sábio falante, ele se torna um tolo. Então, assim, o que a gente precisa entender é que nós somos criaturas feitas à semelhança de Deus. E mais que isso, nascemos de novo em Jesus e recebemos a herança que Ele deixou. Olha o potencial que cada cristão tem. Você é um criador de coisas através da sua boca. Na sua casa, no seu lar, na obra, em todo lugar por onde a gente passa. Nunca libere palavras que venham secar o que não deve secar. Mas também libere palavras que devem secar o que devem secar. Porque tem coisas que precisam secar. Tem árvores que Deus não plantou e precisam ser arrancadas. E a nossa boca vai arrancar. Mas tem árvores que precisam frutificar. E essas a gente tem que liberar palavras, adubar, regar, até que frutifique. Amém? Eu agradeço a oportunidade e fica essa reflexão para nós. Mateus 21. Tudo o que pedir em oração, crendo, recebereis. Deus abençoe. Obrigado, Tati. Quero também